Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui reunidos no NR com mais um NR para vocês. E hoje, o nosso tema de debate, de conversa, de diálogo é a importância do brincar no desenvolvimento. E temos aqui uma participação muito especial, Sandra Rocha, nossa psicopedagoga, Ellington, nosso psicólogo, e vamos dar início a esse bate-papo legal. Sejam bem-vindos. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Brincadeira é uma coisa muito animada, né? Muito Brincadeira animada. A gente já se enche de energia porque o brincar é muito importante. Extremamente, não é? E a gente vê, gente, que ao longo da história, esse brincar, por vezes ele esteve totalmente esquecido, não se existia porque entendia-se a criança como um adulto pequeno. Né? E agora, com o passar do tempo, o brincar ele volta a fazer parte de uma rotina e ter uma compreensão por parte dos adultos. Mas, às vezes, a compreensão nem é com tanta consciência. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a real importância do brincar nesse desenvolvimento? Sim. Vamos começar pela psicologia, pela psicopedagogia? Vamos pela psicologia. Vamos psicologia. lá, Ellington. Tua fala já me trouxe e remeteu aqui uma condição bem curiosa, né? Hoje a gente já observa na literatura acadêmica como um todo que talvez a falta da brincadeira seja um preditor de um processo deletério do cérebro lá no futuro. Porque antes nós tínhamos algumas doenças demenciais acontecendo por volta de 60, 70 anos. E essa nova geração, a nossa, está apresentando demências a partir dos 35 anos de idade. Pelas privações, talvez? Pelas privações de sono, que estão muito ligadas à intensidade de luz que o celular ou equipamentos eletrônicos vão ter. E a gente vai circular um pouquinho sobre esse brincar também no eletrônico. Exato. Porque hoje, uma das nossas maiores preocupações hoje é falar dessa importância do corpo atuando, agindo e sendo, né? Tendo espaço de existência. Sim. Dentro de uma realidade hoje que o digital toma conta cada vez mais da nossa rotina. É como se fosse engolido, né? Vai sendo engolido. E os pais, e nós professores, e todas as pessoas que estão presentes nessa vida da primeira infância e de uma vida inteira, precisa estar muito atenta a isso, no momento, nas possibilidades, no que pode ser estimulado, apresentado à criança logo cedo, bem cedo, com a intenção mesmo de lúdico, de brincadeira. Vamos entrar mais nisso, nessa brincadeira, a importância disso? A gente pode até fazer como uma divisão de fases do processo do brincar. Porque assim como o desenvolvimento ele vai tendo etapas, a elaboração da brincadeira também vai tendo etapas. Então tem um autor que é famosíssimo, né, que todo mundo já ouviu falar, ou já leu alguma coisa, pedagogos, né, e professores leem muito, que é o Piaget. Nossa, e o Piaget ele nos dá uma indicação muito boa de alguns marcos do processo da brincadeira. Então ele vai dividir ali em algumas fases, e eu acho que elas são importantes para que a gente compreenda isso. Então qual seria a primeira fase? Primeira fase a gente vai ter ali a fase do motor, né, o sensório motor. E essa criança ela está entre 0 e 2 anos de idade, e ela tem como brincadeira a estimulação do próprio corpo. A gente não pode esquecer. Brincadeira envolve corpo e corpo envolve aprendizagem. Não tem como separar os dois. E uma coisa muito importante é assim, entender o corpo e aprender sobre o corpo não é com teoria, só pode ser com vivência. Só com vivência. A percepção real do corpo que tem uma causa e efeito. Vai vivendo, só vai experimentando, só vai experienciando. E muitas vezes o bebê, ele foi embalado todo amarradinho, não é? Lembra? Todo contido para não cair. Mas vamos falar desse corpo aí nessa primeira infância. E isso impede esse corpo de se desenvolver, porque nessa primeira fase a criança está na exploração dos objetos ainda. Então ela vai, né, dado o processo da brincadeira, ela vai tentando aproximar a mão daquele objeto que faz um ruído, ela vai pegando aqueles objetos e trazendo para a boca, para o ouvido, para o nariz. Ela vai experimentando movimenta já para ver que som que faz, de onde vem, né? Que som é esse, né? Que aparece por aí. Então ela vai tendo essa proximidade com o brincar já entre 0 e 2 anos. Então a presença do chocalho, né? A presença dos ruídos, da música, do som, né? De cores que estimulam e que chamam a atenção, fazem com que a criança tente desenvolver um motor e force o movimento motor para tocar, para chegar perto, para sentir. Né? Então, e quantos pais às vezes ali. dizem assim, Ellington, não... Tá uma bolinha ali, uma bolinha de papel. Aí lá vai a criança tentando pegar um bebê, né? Bebê. Sim. Não
mas ele precisa experienciar, né? Vai da bolinha do papel, a bolinha de brinquedo, todas as outras possibilidades, o pé que vem à boca, a boca que vai ao pé, que é o contorcionismo, mas isso tudo é uma experimentação de si mesmo, né? Do próprio corpo. Às vezes a gente tem medo, né? Vai parecer meio estranho isso, mas o corpo ele está adaptado, ele está pronto para receber alguns, né, uma boa quantidade aí de bactérias, de micro-organismos que vão estar nas superfícies das coisas. Então a gente não pode se preocupar tanto com isso, né? Que às vezes fica muito... É preciso deixar. Há uma necessidade de higienização muito forte, muito imperativa na sociedade atual. Tanto que os casos de doenças, né, parasitárias diminuíram muito, porque as pessoas estão mais higiênicas. Mas o corpo está preparado para lidar com essa falta de higiene também. Então a criança ela pode andar descalça, ela pode pisar no chão. Que acaba que tem esse excesso, né, de cuidado, de não ficar descalça. Quando vai engatinhar, a gente já coloca aquela proteção no joelho para não machucar. E aí tem uma brincadeira muito legal que a gente estava vendo nessa fase de 0 a 2 anos, que é aquela brincadeirinha da fralda que os pais fazem. Costumam fazer, de esconder onde está o papai, esconde, né? Onde esconde a criança. Então, ali a gente já vê, além de ter o contato, né, físico, você já vai desenvolvendo a criatividade, né? A percepção visual, onde é que está o papai, o que de esconder, de imaginar, esconder outra pessoa com a fraldinha mesmo ali naquela brincadeira, que é muito comum a gente ver. Eu acho que é uma das primeiras brincadeiras, além desses objetos de chocalho, de que emitem som. E isso é muito legal, né? Uma brincadeira simples. A criança aprende. Mais precisa. A criança aprende com essa brincadeira que o papai e a mamãe vai, mas volta. Então ela entende da permanência dos objetos, né? Ela entende da permanência das coisas e da ausência. Tanto que a criança nessa fase ela é muito egocêntrica. Então ela vai fechar os olhos, porque se eu não vejo nada, ninguém me vê. Né? Então esse pensamento egocêntrico ele é muito curioso nessas fases iniciais, porque denota essa capacidade de as coisas vão e as coisas voltam. Isso é legal. E o ato do brincar, ele é intrínseco, né? Ele já vem com todas as pessoas já têm essa capacidade de experimentar. Desde bebê. Precisa, claro, o bebê ele não vai criar o espaço dele para brincar. Mas ele vai tocar no que estiver ao redor dele, mas o adulto é fundamental nesse momento. Aliás, em todos os momentos. A gente só precisa, nós precisamos nos achar, né? Qual o meu lugar e o que eu preciso fazer. E aí a gente, o pedagogo, né, assim, já fica preocupado quando a gente vê que a criança muito pequena, já descobre que aquele pai tem aquela super proteção, né? E a gente pergunta logo, né? Método de avaliação. Brinca, não, deixa brincar pra gente observar, né? Então a gente precisa realmente... Tem uma indicação que às vezes a gente faz na educação infantil, que é, deixa ele no chão, venha com ele andando, né? Pronto, não precisa trazer no braço. Ele já pode andar. Ele já anda. São muitos aspectos. Aí nós estamos falando muito da parte motora, porque esse primeiro momento, né? A parte motora está muito envolvida, essa primeira fase. Que é muito reflexo. Muito, de atuação, né? Ação-resposta, ação-resposta. Mas aí essa criança vai tomando um outro nível de maturidade, de desenvolvimento, que já vai entrando naturalmente em outra fase de brincadeiras. Exato. E essa segunda fase de brincadeiras? A gente chama de pré-operacional, tá? E aí ela começa entre 2 até aproximadamente 7 anos de idade. O que é que vai estar... É bem longa. E também de um bom e de capacidade, né, intelectiva que a criança vai trazer, que é fascinante. Porque nessa fase a gente inicia o que a gente chama de brincadeira simbólica. O que é isso? A brincadeira do faz de contas. Então, a criança, isso é um marco importante para a gente saber, inclusive, de patologias e de alterações do comportamento. Então, a criança nessa fase, ela vai pegar um bloquinho de madeira e ela vai fazer de conta que é um celular. E isso marca um bom desenvolvimento da criança, que é diferente daquela criança atípica, que vai pegar um bloco de madeira e vai dizer, é um bloco de madeira. Não faz o simbolismo daquele objeto. Então a criança, eu vi isso há algum tempo atrás, a criança ela tem esse poder mágico de transformar qualquer objeto em algo fictício e que é de brincadeira. E aí a importância do estímulo a esse momento, né? A criatividade é uma das características e uma das habilidades mais importantes no ser humano. Eu preciso ter criatividade até para lidar com as adversidades da vida, né? Como vou resolver os problemas se eu não conseguir criar uma solução? Esperar que sempre tenha uma solução definida, isso não existe. Exatamente. Mas tudo é
quando eu falo muito com os pais que eu explico, na escola tudo é muito bem pensado e muito bem planejado, levando em consideração que estamos formando um ser humano, né? Um indivíduo que vai para um mundo. Este mundo ele tem que ser colocado dentro desse primeiro momento de desenvolvimento, respeitando o momento maturacional em que ele se encontra. E a criatividade é excelente, é necessária. E muitos pais também, e às vezes até escolas Sim. um pouco desavisadas, dizem assim, o bloquinho, um quadrado, uma forma geométrica, né? Um sólido geométrico, é um quadrado. E aí a criança está lá dizendo que é a direção do carro. A direção do carro. A direção não é quadrada, é redonda. É um círculo. Mas aí o adulto vem e tolhe essa criatividade dizendo, mas isso não é um círculo, é um quadrado, mas ali é um círculo. Agora naquele momento. Naquele instante de criatividade, de criação, de ressignificação de mundo para aquela criança, Sim. é um ciclo. E tudo bem ser, não é? Exato. Uma dica que eu dou aqui para os pais, que eu acho que é primordial, é para a gente ficar muito atentos a esse movimento que a gente tem de tolher a criança, né? De podar, de dizer que não pode, né? No sentido de que a gente precisa sim ter segurança, mas é preciso dar liberdade para que a criança simbolize, brinque, se divirta. Desenvolva essa criatividade. Tá? Tem uma pesquisa que foi feita há algum tempo atrás que mostra que pais de filhas mulheres agem diferente quando têm filhos homens. Então, geralmente, as meninas, elas são mais podadas, do ponto de vista de que não suba, você vai cair, cuidado, não pode, ei, preste atenção. Já os filhos homens não tem que ir, né? Educação. Parece que tem que ir. Vai, caiu, levanta. Então, isso nos predispõe a uma condição de que a mulher ela é frágil e o homem ele é aventureiro. E não é assim. Sim. Os dois têm as mesmas condições. Então, a gente precisa entender o movimento de não podar, né, de não cortar, de permitir o simbolismo, de permitir a brincadeira, né, e de permitir a diversão acontecendo. Você teria sugestões de brincadeiras assim, aqui, Sandra? Nessa fase, a gente vê que começa a refletir a questão dos contos de fadas, né? As histórias infantis que eles vão ouvindo na escola ou até mesmo em casa, começa a ficar bem presente nessa fase. Que aí eles começam a imaginar que é o super-herói, né? Que é a princesa, a rainha, e aí começa aqueles conflitos de não querer ser a bruxa. E o lado bom, tem o lado bom da história, tem o lado ruim. Mas aí muito bacana que eles começam a encontrar soluções, porque todas as histórias vai ter algo, né, para acontece alguma coisa e tem que encontrar tem que encontrar uma solução. Então, tem um lado bom, um lado ruim, o lado bom precisa vencer o ruim, vamos dizer assim, né? Só que as crianças, a gente percebe que começam a criar novos finais para essa história, para essas histórias. Então, nós temos que permitir, né? Na escola a gente utiliza muito essas estratégias. A gente não fica só com aquele fim formativo já conhecido. A gente dá a oportunidade da criança dizer, que fim a gente pode dar para essa história, né? O que é que pode ter acontecido com esse personagem? Tipo, o lobo, né? O rabo pegou fogo. Não, o que foi que aconteceu? Ele fugiu, ele caiu. Então, as crianças vão, né, tendo essa oportunidade de criar soluções, né? A criatividade, que é um aspecto que precisa ser bem estimulado, a interpretação, né? A experimentação de fatos necessários para uma existência, não é? Isso é mais do que necessário. Saber que existe bem, mas assumir papéis, né? Papéis que são legais e papéis que não são legais. E disso, nesse simbolismo todo, também vem a interpretação e consolidação, eu entendo assim, da própria existência, né? Às vezes eles trazem como a mãe fala, como a professora em casa. A professora, eles sempre todos os bonecos ou as bonecas, E isso é uma interpretação. Isso é simbolismo e é importante que a criança viva isso no lúdico, né? Então, por exemplo, os contos de fadas, os pais às vezes têm muito medo. Não se contam mais as histórias dos irmãos Grimm, né? Não se contam mais os contos de fadas antigos, porque se tem medo do final que é triste, mas os finais eles nem sempre são felizes. E a criança, dependendo da idade, as frustrações. A cada idade, a criança elabora a história de uma maneira diferente. O que é Chapeuzinho Vermelho para uma criança de 0 a 2 é diferente da mesma história de uma criança de 7 a 11. Que é diferente do que é o Chapeuzinho Vermelho. Que ela vai elaborar, né? Que vai trazer uma visão muito mais complexa do que é o Chapeuzinho Vermelho. E a gente sabe que a aprendizagem, ela é muito circular, né? Ela passa várias vezes pelo mesmo ponto,
E a cada passagem que se faz daquele ponto, existem os níveis de complexidade que estão cada vez maiores e a interpretação de outra forma. São as aprendizagens diferenciadas. Muitas vezes dizem assim, ninguém precisa... a educação infantil é só brincadeira, eles só estão brincando e a brincadeira não tem valor. Nós estamos dizendo exatamente o contrário, a brincadeira tem muito valor. E ele vem com esse universo conceitual formativo nesta linguagem própria da criança que é brincar. Então, lá quando estamos falando de área, de distâncias, lá no ensino médio, ou então até numa vida adulta, eu tô lá naquela sólido geométrico apresentado, aquelas distâncias no parque, né, que estamos trabalhando. A gente juntou aí corpo, que nunca vai estar dissociado, porque era muito corpo, né? Agora este corpo, ele continua existindo dentro do simbolismo, mas entendendo aí, entrando novas fases dessa brincadeira do simbólico, da simbologia de tudo, da vida, das histórias, de toda a existência. E tem mais... E a gente já vai vendo aí um desenvolvimento cognitivo, né? Cognitivo, vai ampliando muito. Vai ampliando. Até porque a linguagem que nós temos em escola, que acho que toda família tem que entender, para uma criança é a linguagem dela. E não tem momento melhor, não tem forma melhor de se comunicar do que através do brincar. Não existe, como em outros níveis de desenvolvimento, um instrumento avaliativo para uma criança. Não tem. O instrumento avaliativo é ela brincando, interagindo, sendo ela. Como ela se comporta, na psicologia, como resolve conflitos. A hora do brincar. E a hora do brincar é uma avaliação terapêutica. E, Elton, tem hora de brincar diferente. Tem a hora de brincar espontânea, que a criança precisa ser estimulada a criar, a fazer do jeito que ela quer. Mas também tem aquele brincadeiro mais direcionada. Que tem regras. E aí a gente já fala de uma outra fase, que é uma fase onde as operações elas são mais concretas. São operações mais elaboradas. E aí essa fase começa entre 7 até 11 anos de idade. Então é uma fase um pouco mais curta e a criança ela começa a entender o mundo através das regras. Ou seja, até antes disso, a criança ela sabe o que é bom e o que é ruim. Mas a partir dos 7 anos ela entende a regra. Então, quando eu brinco... Ela entende melhor, porque a regra ela não deixou de existir lá embaixo, não deixou lá embaixo, no sentido de que pode e não pode, mas a partir dos 7 até 11 anos de idade, a criança começa a compreender as regras. É tanto que ela começa a ter interesse lá embaixo, elas querem criar, às vezes, as próprias regras. Não, mas vamos mudar essas regras. E nessa fase, eles começam a dizer, não, a regra não é essa. Começa... Eles não, mas você tá da regra, né? Você não está seguindo a regra, né? Que nessa fase a gente vê muitas brincadeiras em grupo. Que aí é onde vai... E os conflitos são esses, vão surgir os conflitos, né? Ele não seguiu a regra. Esconde, queimada, que gostam muito, futebol, né? Vôlei. Às vezes até uma competição de um jogo de tabuleiro, né? Eita, agora acabou chegando em jogos. Os jogos. E o digital nessa brincadeira toda? Ele vai ajudar, mas como tudo que a gente vai ter na vida, depende da dosagem. Então a criança ela não pode ficar horas, né, dentro de um celular, dentro do ambiente virtual, que é muito passivo. Embora eu tenha um estímulo cognitivo muito bom, eu tenho um efeito que é maléfico, porque à medida que eu tenho esse estímulo cognitivo muito bom, eu estou reforçando alças no cérebro, regiões cerebrais que estão ligadas ao prazer. E aí isso gera o vício. E aí o vício às vezes começa muito cedo. E no próprio... É verdade. Hoje em dia, então, porque é muito atrativo, é muito dinâmico, e o nosso corpo, nós não conseguimos ter a velocidade nunca das trocas, né? Das trocas. Pixels, de tudo de um digital. Ou seja, o digital hoje ele é presente e ele não precisa ser abolido, ele precisa ser encaixado, né? Porque hoje as vidas... A gente pode explorar mais, né, por outros caminhos. As vidas estão tão corridas, os pais estão ocupados, tudo tão difícil, que aí... A criminalidade, o medo de todo mundo, a gente não deixa os nossos filhos mais na rua. Não tem mais, né? Não tem brincadeira de rua. Eu ainda brinquei na rua. Hoje até para ir na casa do colega, a gente já tá ficando cada vez mais inseguro de deixar aí. Tem uma brincadeira que todos nós brincamos e que eu não vejo as crianças hoje fazendo, que é uma brincadeira que vai ajudar de forma muito significativa a criança a aprender a ter atenção, concentração, raciocínio, controle motor, que é a brincadeira de andar no meio fio de uma calçada. A gente lembrou dessa.
Então, essa vai você fazer aquela fila para ver quem conseguia equilibrar. Quem não brincou? Né? Ou fazer a troca do pezinho, né? Subindo e descendo. E aí, essa é uma grandiosidade do nosso complexo, né? Nós aqui com os nossos 17 hectares para vivências, a gente possibilita que a criança volte a uma qualidade de infância que hoje é tão tolhida pelo dinamismo da vida. E hoje, aqui dentro da nossa escola, nós temos as árvores para subir, e aí tem pais que dizem assim, mas vai subir na árvore? Sim. Tem que subir em árvore, faz mal, tem que andar no meio-fio. Porque esse parque do fundamental é um privilégio ali. Porque tem muita... perfeito. E é nesse controle do motor e o medo de cair que vai me permitir ter a concentração. Como é que eu vou aprender a me concentrar se eu não, eu não conseguir, né, descer, vou tentar novamente. Eu gero crianças inseguras, que é o que a gente vai ver lá no F1 e F2. Algumas vezes a criança é extremamente segura. Né? Ela tem uma atividade a cumprir e ela diz, eu não sei. Eu não consigo, eu não faço. Mas às vezes isso começou no processo do brincar. De uma criança que quando pensava em subir a cadeira, cuidado, você vai cair. Né? E aí ela vai e volta e fica insegura. Então é na brincadeira mesmo que eu preciso dar conta dessas questões. E permitir que ela brinque. E aí a entrada das regras na brincadeira, no jogo, né? Ela é fundamental, e claro, falamos aqui dos 7 em diante, que eles começam a internalizar melhor, se apropriar das regras, mas lá atrás, quando essas regras começam, né, que é o que pode e o que não pode, é fundamental para eles também se colocarem, eu não posso tudo, né? Tem o outro, que aí vem nas relações sociais, pessoas, adultos hoje que têm muita dificuldade em dividir, em compartilhar atribuições. Que é uma atribuição de um coletivo, onde um faz uma parte dentro de uma empresa, o outro faz outra, mas se esse brincar lá, se essa vivência dessas divisões de função, de ações e de atuação, não for vivenciada, for vivida, bem vivida, quando chegar, traz esse prejuízo grande de convivência social, de aceitar as regras de ambiente de trabalho, de receber vamos dizer assim, uma ordem do seu chefe que você tem que cumprir, roupa adequada para os lugares, gente. Sim. Às vezes você vê adultos em conflito, eu não vou vestir um terno, mas a ocasião pede que você vista um terno porque é uma regra do espaço. Então não se vai à praia de terno. Então lá eu vejo. Por isso a escola ter o uniforme, que é um uniforme. Isso. Até a união, né? É importante demais lá. Entre todos, porque neste espaço a gente precisa disso. Né? E assim, em outro espaço a gente não vai precisar, a gente vai com uma calça jeans, como aulas de campo, a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo as adequações. E isso está muito ligado à questão, inclusive, de aceitação e de compreensão daquele grupo. Então eu não tenho pessoas diferentes, eu tenho pessoas que são muito parecidas comigo, são alunos, né? E ali juntos formamos uma coalizão com os mesmos direitos e deveres, né? Então isso é importante através da farda, através de algumas regras da brincadeira, as regras de sala de aula, né? E quão curioso, né? Às vezes o sujeito ele tem dificuldade de dar conta de um terno, mas a regra dos papéis sociais e das características sociais começou lá na primeira infância, quando ela precisava brincar de papéis diferentes. Né? Agora eu sou caçador e você é Chapeuzinho Vermelho. Né? Meu filho com 2 anos tá brincando a bruxa e o caçador. Né? E eu digo, cadê a bruxa? Ele faz, é a mamá, é a irmã dele. Né? E eu digo, quem é o caçador? Ele fez, eu sou o caçador. Porque eu forte, né? Então, essa brincadeira ela é muito curiosa. Né? Minha esposa até teve medo. Elito, ele não vai se assustar? Eu digo, que bom que ele elabora aqui no lúdico. Isso. Porque no lúdico ele tá dando conta. Porque no mundo real ele vai saber como reagir. Né? Então, é importante brincar dessa forma. E aí a gente fecha. Deixar, permitir, né? Deixar, sem medo. E não é só deixar, porque às vezes a gente pode também agora vamos tirar a responsabilidade de que, ele é o momento dele para ele brincar. Mas além do momento para brincar, eu posso proporcionar também, não posso? Daí, às vezes, a gente escuta alguns relatos de pais dizendo assim, não, mas porque nós moramos em apartamento, o espaço é tão pequeno, não dá. E aí a gente traz hoje também essa questão desse tempo de qualidade. Aproveitar que a gente está aqui nessa fase, né? Falando dessa fase, porque, eu não tenho tempo, trabalha muito, aí o apartamento é pequeno, você tira aquele momento, né? Para também, eu não sou pedagogo, não é mais para você estar
próximo, né? A brincadeira entre família. Dentro mesmo do apartamento dá para fazer muitas brincadeiras, né? Muitas crianças. Um simples caça ao tesouro dentro do apartamento, até um bilhete que o pai escreveu para o filho, alguma mensagem, algo. É riquíssimo, né? E os pais precisam ficar atentos. Mais uma dica, né? Pais, fiquem muito atentos, né? Porque esse ato do brincar com os filhos libera muitas substâncias positivas no cérebro que permitem esse cérebro maturar e ter memória. A memória cria o laço de confiança também, né? Um laço de confiança. Né? E a gente sabe que na vida há o nascer, o se desenvolver e o morrer. E aí, o que nos sustenta com a ausência de alguém são as memórias afetivas. Então, quando eu não tenho memória afetiva, isso fica difícil de lidar. Mas quando eu tenho memórias afetivas, eu digo, poxa, mas foi tão bom, né? Eu fazia tais coisas. Eu conseguia lá. Isso valores. São valores. Né? Me remete àquele lugar. Aquele cheiro me remete àquilo que é bom. Não é algo negativo. Não é de alguém que me negava, que não prestava atenção em mim, mas de alguém que se importava comigo. Né? E isso nos sustenta na ausência. Então a gente precisa disso. E a gente chega na última fase agora, né? Que é quando a criança ela vai começar a compreender de forma muito mais abstrata tudo isso. Então a gente entra agora numa fase que começa aos 11 anos de idade e que vai até o final da vida. Que é quando a gente entende e compreende de uma maneira muito mais global tudo o que acontece à nossa volta. Eu gosto de um exemplo que eu sempre utilizo em sala de aula, que é o exemplo do sujeito que, com muita fome, ele vai ao supermercado e rouba um prato de comida. Para a criança que veio do estágio anterior, entre 7 e 11 anos, se a gente perguntar para ela, e aí, o que é que tem que acontecer com esse sujeito? Ele vai dizer, tem que ser preso, porque ele roubou. Mas a compreensão dele é o quê? Das regras. Quando a gente chega nesse pensamento mais abstrato, ela vai dizer, mas... Professor, ela não estava com muita fome. Com fome a gente não pode fazer tais coisas. Então o pensamento ficou mais amplo. Eu já não penso somente na regra para seguir a regra, mas eu compreendo que há outras coisas por trás. E aí a gente entra com todo o estímulo que é o processo educativo como um todo. Onde eu vou trazendo esse poder de abstração maior, vou trazendo questões mais complexas. Pensamento crítico, né? Pensamento questões crítico, sociais. Né? E a brincadeira ela está nisso. A gente pode brincar de júri popular. Por exemplo, né? Vamos fazer um júri popular. Os jogos eles tomam outra dimensão com outros conceitos, um universo mais conceitual e abstrato, mas formativo tanto quanto. E de lazer, liberando aí muito prazer de estar nessa convivência, nessa troca. Exatamente, né? O jogo do xadrez, né? O jogo de estratégia, ela entra muito aí. Os jogos coletivos são muito importantes nessa fase. Brincar de queimada é muito bom. É muito bom. Né? Aí os meninos vão muito para futebol, as meninas vão muito para vôlei, afinal de contas estão em outro nível de maturidade. Mas aí eu vou sair de meninos e meninas, porque nós adultos também. Quantas vezes nos pegamos aí jogando vôlei? Aí já não tem essa divisão. Na minha, eu estou jogando futebol com os meus sobrinhos, enfim. Mas o que vale é a diversão e ainda existe aprendizagem, mesmo na idade adulta, né? Quantas trocas são feitas dentro deste momento de lazer, desse momento de troca de energia positiva. Hoje a gente sabe de uma coisa muito importante para o adulto, por exemplo, né? O adulto que ele pratica atividade física, ele tem uma capacidade cognitiva e de memória que é muito superior a quem não pratica nenhum tipo de atividade física. Ou seja, uma vida sedentária, o não movimento do corpo, o não brincar, impossibilita a aprendizagem. Porque a aprendizagem envolve repetição. E é na atividade física que a gente repete. E envolve vivência. Né? Então, isso é importante também para o adulto. A gente fala hoje de ter qualidade de vida, de ter uma vida mais ativa. E envolve uma atividade qualidade de vida das crianças é brincar. É brincar. Assim como não tem como. Também vai ter o brincar, a gente tem que... tirar o peso banal da palavra brincar, porque brincadeira é uma coisa séria. Não é... Tá precisando ser levado mais a sério. Estou brincando, não estou valorizando. Não estou brincando, estou valorizando. Tem muito valor nesse ato. Né? É só olhar pelo prisma certo. Observar pela interpretação necessária. Quando a gente encontra aqui, por exemplo, aqui no nosso complexo, nos corredores, tem mesas com jogos coletivos. Esta coletividade precisa ser estimulada. Esse raciocínio, essa resolução de problemas, esse pensamento crítico, esse posicionamento político, né, dentro de um convívio social. Então, assim, gente, todos nós só temos a crescer e a ganhar entendendo e brincando. Entendendo a brincadeira e nos permitindo brincar.
Mas para a gente encerrar, qual a dica que você deixa sobre a importância do brincar? Brincar é simbólico e é necessário, né? Até naquelas questões mais problemáticas e mais difíceis, como por exemplo violência, é bom que a criança elabore na brincadeira, porque no ambiente da brincadeira ela está segura, no ambiente real a gente tem inseguranças. Então, vou entrar numa parte polêmica como dica, né? Crianças que brincam com arminhas de fogo, não fiquem preocupados, né? Não fiquem desesperados. Faz parte do simbólico. Acompanhe a brincadeira. Acompanhe a brincadeira. Para ver como é que, que no simbólico isso se faça da maneira adequada. Ele construa e desconstrua. Exatamente. Isso. Porque na vida é isso. Eu construo, mas eu perco um monte de coisa também. E eu aprendo nisso, em montar os blocos e destruir. Em brincar com a arminha e a balinha se perder, né? Nesse sentido de que eu tenho que tratar de tudo isso no simbólico. E até a desmistificação dessa arminha, né? Acabou. A própria criança vai dar um valor e depois ela talvez nem dê mais, mas ela precisa vivenciar para É necessário. Porque no ambiente da ludicidade é seguro. No real é outra coisa. É um desafio. É um desafio grande. Eu preciso entender antes para dar conta do real. E isso vai estar na brincadeira em todos os sentidos. Perfeito, obrigada. Sandra, uma dica sobre a importância do brincar. Eu costumo dizer que o brincar é importante para o desenvolvimento da pessoa, né? Porque a gente está falando, lógico, das primeiras fases. Tanto para o desenvolvimento cognitivo, social, como a gente já falou aqui, para elas a pessoa conhecer sobre si mesma, né? Porque quando ela brinca, ela tem essa experiência do que eu consigo, do que eu sou capaz, até onde eu posso ir e o que eu posso aprender mais, né? Então, quando ela tem essa vivência, essa experiência de ter brincado, quando ela chega nessa fase adulta, ela está aí conseguindo resolver melhor as coisas e se conhecer, que eu acho que é muito importante. Você saber quem é você, quem eu sou, o que eu sou capaz, o que eu posso conseguir, já devido a essas habilidades desenvolvidas lá nas brincadeiras, que às vezes não são dadas muita importância, né? Mas brincar é essencial. E nós adultos gostamos de brincar, né? Só a gente ter uma brechinha que a gente já está lá envolvido. Pra mim, gente, brincar é vida. Brincar é permitir-se viver, vivenciar para aprender. Eu só existo quando vivencio. Então, para uma existência, a melhor coisa que há para fundamentar, para trazer segurança, conhecimento, é através da brincadeira. E a dica através da troca. É os pais, né? Eu sei que está todo mundo correndo muito, mas tire um tempinho e que esse tempinho seja de qualidade. Eu só consigo 30 minutos. 30 minutos, né? Promova uma brincadeira, desça do apartamento, vá para a rua com seu filho, lógico, né? Ali, mas tire esse tempo. Porque, assim, essas brincadeiras... Porque a escola, né, a gente já... Os frutos vão ser inúmeros. Com a família aí já... A escola já, né, a gente desenvolve muito bem essa questão da brincadeira, mas também precisa ter essa relação também da brincadeira em casa, com a família, com os amigos, em outros espaços. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada por mais esse NR para vocês.